Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e eu gostaria de refletir com vocês em Provérbios, capítulo 13, os versículos 4, 7 e também o 11, que dizem assim: O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem a ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Essa palavra, esses versículos são muito bonitos, são muito reflexivos, né? E quando a Bíblia fala sobre o esforço, né, sobre não ser preguiçoso, a Bíblia não está falando sobre nós nos matarmos de trabalhar. Por quê? Lá em Provérbios 23, ali no verso 4, a Bíblia fala: não se fatigue para ficar rico, né? Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Então, a riqueza na nossa vida, ela não pode ser um elemento central. A riqueza, ela não pode ser o nosso objetivo central. Lá em Eclesiastes 5:10 também, a palavra do Senhor vai dizer que quem ama o dinheiro jamais se fartará dele, né? E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Então, a Bíblia traz princípios claros de que o dinheiro não pode ser a estrutura, né, do nosso esforço, a estrutura da nossa vida. Mas, por outro lado, o Senhor também se alegra daqueles que trabalham com o coração agradecido, daqueles que se esforçam, daqueles que não são preguiçosos. Então, a Bíblia não condena ter condições, a Bíblia condena a riqueza ser o nosso foco principal. Mas o Senhor abençoa, assim, de bom grado as pessoas que Ele vê em que o coração não está naquilo, né? Salomão, quando foi indagado pelo Senhor, e o Senhor falou: olha, me pede o que você quiser. E ele estava prestes a assumir um reino, né? E aí ele ali, num momento de sinceridade no coração dele, estava ali diante de Deus, falando para ele pedir o que ele quisesse. E ele fala: olha, Senhor, me dá sabedoria para conduzir esse teu povo. Sabe, foi um pedido tão sincero, foi um pedido tão, assim, genuíno, porque muitas vezes nós pedimos somente a riqueza, a fama para o Senhor, e a gente se esquece que existem outras coisas mais importantes na nossa vida, né? O versículo 7 aqui do capítulo que nós lemos, capítulo 3 de Provérbios 13, o versículo 7 do capítulo 13 diz, né? Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. E aqui eu já entendo que a palavra não está falando só sobre dinheiro, mas a palavra está falando sobre outras atribuições que são, na visão de Deus, riqueza, né? Então nós precisamos nos atentar que existem riquezas que são mais importantes do que a riqueza do dinheiro, né? Do que vale se nós tivermos muito dinheiro e não formos felizes e não tivermos uma família próspera emocionalmente, né? Do que vale nós termos muito dinheiro se nós não tivermos saúde. Me lembro do meu pai sempre contar que
uma situação marcou muito ele, né? Ele estava ali comendo seu pãozinho com manteiga no serviço, era pão com manteiga e água, porque naquele dia eu não sei se o pó de café tinha acabado ou se ele tinha esquecido, era alguma coisa assim. E ele falou com a minha mãe, falou assim, nossa, que situação, hein? Pão com manteiga e água, mas tá bom, outra hora que nós chegar em casa, nós com um cafezinho. E aí, nisso chegou um moço, e aí, conversa vai, conversa vem, ele falou, olha, coisa boa é poder comer, coisa boa é ter saúde. Aí meu pai entendeu tudo, mas falou, mas por que o senhor tá me falando isso? Ele falou assim, olha, queria eu, viu, tá comendo pão com manteiga e água. Aí meu pai falou, uai, mas por quê? E aí esse moço falou pro meu pai que ele não podia comer, né? Que eu não me lembro se ele só podia comer líquido ou se só através da sonda, era um negócio assim, mas esse homem, ele não podia comer, ele não podia mastigar nada. E meu pai ficou muito reflexivo porque ele estava naquele momento, né, falando, nossa, mas não tem nem um cafezinho para eu comer. Então, muitas vezes nós já temos algumas riquezas na nossa vida e a gente não dá o valor. E se nós queremos ser bem-sucedidos, é muito importante que a gente dê o valor nas riquezas que não estão firmadas no dinheiro. Ter um lar em que você tem prazer em estar é uma grande riqueza, porque quantas pessoas têm um lar tão conturbado que o momento mais em paz do dia delas é quando elas não estão em casa, né? Então, a gente precisa dar valor a isso. E voltando então ali na história de Salomão, quando Deus pede para ele pedir tudo o que ele quisesse, qualquer coisa que ele quisesse, ele pede sabedoria para poder conduzir o povo. Ele estava com medo do reinado. E Deus vê tanta sinceridade no coração dele. E o pedido dele por sabedoria alegra tanto o coração do Senhor, que o Senhor fala com ele, olha, eu vou te dar a sabedoria que você me pediu, só que eu também vou te encher de bens. Sabe por quê, queridos? Porque Deus viu que o coração de Salomão não estava ali. Então, a gente vê que Deus percebeu em Salomão o esforço, né? O esforço. Então, muitas vezes o esforço nas nossas vidas não vai ser sobre a gente passar o dia inteiro, a noite inteira fora de casa, trabalhando, deixando de ter momentos com a nossa família, deixando de ver o desenvolvimento dos nossos filhos em prol de buscar mais e mais e mais dinheiro. Não, o esforço muitas vezes na nossa vida vai ser a gente fazer o simples bem feito, vai ser a gente fazer a nossa parte bem feita. O meu serviço, ele é das 7 da manhã às 4 da tarde, às 6 da tarde, tudo bem, eu vou pegar esse tempo e eu vou fazer bem feito. E não importa onde você estiver, o anonimato que você está, lá no seu lugarzinho, Deus está te observando, Deus está te vendo. E o Senhor prospera, né, aqueles que fazem o seu trabalho, aqueles que fazem a sua parte com o coração alegre, com o coração agradecido. Então, nesse dia, não fique preocupado, sabe, com amanhã, com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Essa é a instrução que a palavra nos dá lá em Mateus 6. Então, não fica preocupado com o que vai ser, mas se esforce e faça a sua parte com alegria. Faça a sua parte bem feita e o Senhor
que cuida das aves do céu, que cuida das plantações, que cuida da nossa vida, cuidará de você, suprirá as suas necessidades. Sabe, eu não sei como você chegou aqui nesse devocional, se você está preocupado, mas a palavra nos afirma que o desejo daqueles que se esforçam será atendido. Então, neste dia, coloque todas as suas necessidades diante do Senhor, porque Ele contempla o teu esforço, Ele contempla a tua dedicação, né? A palavra do Senhor vai nos instruir a fazer tudo como se fosse para Deus. Então, se você está ali na sua empresa, faça o seu serviço não como se você estivesse fazendo para o seu patrão, não como se você estivesse fazendo para os seus colegas de trabalho, mas como se você estivesse fazendo para Deus. Sabe? Faça com gratidão, faça com amor, faça com carinho, e o Senhor suprirá todas as suas necessidades. Mas não deixe que isso seja o foco principal da sua vida. Esteja disponível na presença do Senhor. Esteja disponível para falar sobre o Evangelho, para cantar as boas novas do Senhor. E o Deus que cuida de tudo, que criou tudo, vai suprir também a sua necessidade, vai fazer também aquilo que for necessário na sua vida. Amém? Eu vou orar por você. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Oh, Pai, nós te pedimos nesta manhã, meu Deus, para que nós não sejamos preguiçosos. Arranca, Pai, todo o desânimo que nós podemos estar sentindo, meu Pai, de trabalhar, de estudar, de fazer, Pai, aquilo que nós precisamos fazer. Nos dê força, Pai, para que nós consigamos cumprir com as nossas obrigações, Senhor, e que nós não façamos de mau gosto, mas que nós façamos como se fosse para o Senhor, né? E no momento certo, Pai, nós cremos que o Senhor atende os desejos do nosso coração que estão alinhados com a Tua vontade. Nós cremos, Pai, que é o Senhor que supre as nossas necessidades. Enquanto nós estamos fazendo, Pai, a nossa parte, o Senhor está nos observando. E nós sabemos, Pai, que quando nós fazemos aquilo que precisa ser feito com amor no nosso coração, com gratidão, o Senhor se alegra, meu Pai, conosco. Então, nos ajuda, Pai, a trabalhar com amor, a trabalhar com carinho, porque a Tua palavra diz, Pai, que aquilo que vem fácil, né, o dinheiro que vem fácil, ele diminui, Pai, ele não rende, mas quando nós alcançamos algo, meu Pai, através do nosso esforço, na busca ali diária, na construção diária, a gente vê, Pai, os nossos recursos aumentarem. Isso não sou eu que estou falando, Pai, é a Tua palavra. Então nos dê uma mentalidade, Pai, do céu para trabalhar. Sabe, as pessoas que estão me ouvindo aqui agora, Senhor, que estão empreendendo, eu não sei se essa pessoa tem uma grande empresa ou se ela vende água, meu Pai, no sinaleiro, mas essa pessoa está ali, meu Deus, fazendo dela, e que ela faça, meu Pai, com amor e com carinho, que ela faça, meu Pai, com o coração cheio de gratidão, e que o Teu Espírito Santo, Pai, possa visitar ela onde ela estiver e abençoar o trabalho dela, Pai, e prosperar o trabalho dela, porque muitas vezes, Pai, nós somos invisíveis aos olhos de alguns amigos, nós não vamos dar em nada aos olhos de alguns familiares, mas quem sabe, Pai, da nossa vida, quem sabe se nós vamos prosperar ou não é o Senhor. Então que nós possamos fazer o nosso, Pai, sem nos preocupar com quem está nos olhando,
com quem está nos julgando, mas que a gente faça com amor e com carinho, tendo a convicção, Pai, de que Mateus 6 vai se cumprir na nossa vida, né? Enquanto nós estamos ali fazendo o nosso, enquanto nós estamos cuidando do Teu reino, o Senhor estará cuidando de nós. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!